Então, iniciando o estudo desta noite, damos aí bem-vindos a Márcia, a Vicentina e a todos que vêm nos assistir ou estejam acessando o nosso canal, sejam bem-vindos. E antes de iniciarmos o estudo da noite, uma vez mais, gostaria de agradecer o pessoal que tem acessado o nosso canal e espero que o canal venha, né, e tenha também ajudado vocês, de alguma forma, de alguma maneira, trazido aí novas reflexões, ponderações para todos. E gostaríamos de pedir uma vez mais, que se vocês gostarem dos nossos estudos, deixar seu like e também, se foi útil a vocês, que vocês também compartilhem com outros que vocês veem ou saibam que estejam precisando ou que buscam esse tipo de reflexão. Qualquer coisa querendo nos acompanhar no processo, a gente é só fazer a inscrição, é naquele sininho, tá? Você faz inscrição no canal. Desta forma, quando nós postarmos material novo, vocês receberão um comunicado por e-mail falando que houve disponibilização de novos vídeos, novos materiais. O trabalho que realizamos em nosso canal, ele é nas linhas terapêuticas, visando auxiliar a todos nesse processo de autoconhecimento, onde nós vamos trabalhar reflexões em cima dessas questões de transformação moral, transformação íntima, psicológica, emocional. Então, nós vamos trazendo informações e materiais que nos auxiliem a todos nesse processo. Nós não temos outras pretensões a não ser estas. E todo o nosso trabalho é realizado gratuitamente. Nós não temos nenhum ganho financeiro, qualquer que seja. Por isso, vocês terão acesso aos nossos vídeos sem monetização, ou seja, vocês não verão propagandas nem no início, nem no metade, nem no meio, nem no final dos vídeos. Eles não são monetizados. Se vier a ocorrer propagandas, não é por nossa causa, aí é questões do YouTube ou da sua conta com o YouTube. Cada vez mais o YouTube está trazendo esse processo de propagandas porque vai forçando as pessoas a fazer uma conta premium. Quem tem conta premium não tem propagandas. E fora isso, tem esse processo de monetização, ou seja, o canal recebe, quando tem propaganda, recebe uma parcela de dividendos, de pagamento, né, em cima daquela propaganda que é colocada. Nós não temos isso, o nosso canal não é monetizado. Então, nenhum vídeo nosso tem propaganda. Se tiverem, vocês dão uma olhada nas configurações aí, porque da nossa parte não. Como nós dissemos, todo o nosso trabalho é feito gratuitamente, na esperança daquelas informações, daqueles conhecimentos que nós venhamos a trabalhar aqui, auxiliem não só vocês, mas também a nós mesmos, a gente a ver saídas, ver soluções e trazendo diretrizes e orientações para que a gente possa trabalhar esse lado psicológico nosso, esse lado emocional, que a gente tanto é carente, que a educação que a gente recebe não dá respaldo a gente trabalhar esse crescimento nas linhas da ética, nas linhas da moralidade, nas linhas cristãs, porque todo o nosso trabalho é feito dentro das linhas cristãs, porque nós nos consideramos cristãos. Não pertencemos a nenhuma denominação religiosa específica, nós adotamos aqui cristianismo primitivo, que foi trazido e proposto na época do Cristo. Não o cristianismo atual, que a gente vê nele uma desfiguração. Hoje, o que mais se aproxima desse cristianismo anterior lá são aqueles trabalhos realizados dentro das linhas espíritas. Espíritas mesmo. Não aquele espiritismo que muitas vezes lá a pessoa faz uma misturança de umbanda, candomblé, quimbanda. Não. Nas linhas espíritas a gente visa proporcionalmente e
foca no bem, no crescimento de todos. Nada, não que não tenhamos nada contra essas linhas espiritualistas, mas é necessário fazer essa distinção que muitas vezes o pessoal confunde, kardecismo e tal. Não, não existe kardecismo, o que existe é espiritismo. E quem propôs e trouxe essa doutrina é a espiritualidade superior e por intermédio de Kardec. Então, Kardec foi um intermediário. Ele não era médium, mas intermediários são todos nós somos, de alguma forma, de alguma maneira, quando a gente auxilia um outro, uma pessoa, uma instituição, seja quem for, em relação a outro. E, no caso, o Kardec reuniu os materiais, os ensinamentos, as mensagens dadas pela espiritualidade superior, reuniu isso e publicou em livros essa doutrina da espiritualidade, onde a espiritualidade vai trazer os ensinamentos de Jesus, configurando aquela designação que o Cristo prometeu, aquela proposta que no futuro ele enviaria o Consolador. Então, a doutrina espírita é esse consolador prometido, porque ela nos esclarece exatamente dentro das linhas do que o Cristo falou. O Consolador prometido viria esclarecer e nos consolar. E a doutrina espírita trabalha exatamente, né, dentro dessas perspectivas e dentro dessas linhas. Então, a gente adota o espiritismo como filosofia de vida, mas antes de ser espírita, nós somos cristãos. Bem, posto isto, um segundo detalhe, a gente convida a todos a entrarmos sempre, independente disso, a oração seria importante, interessante, mas nós, enquanto humanidade, nós, a partir do ano de 2020, nós entramos numa nova fase, um novo período de final dos tempos para a humanidade de forma geral. Então, nós estamos vivendo e podendo observar um período de muita confusão, de muitos conflitos, de muitos problemas, porque isso vem mexer e revolver a todos nós. É um convite para que a gente se reposicione, ou que a gente, aliás, vamos falar mais adequadamente, que a gente faça uma reavaliação das nossas posturas, dos nossos comportamentos, daquilo que nós buscamos, que nós desejamos, que nós queremos, e a partir daí a gente escolhe, façamos uma escolha. A nossa escolha vai estar dentro das linhas do bem ou do mal, sendo que o bem é bem mesmo, e o mal é tudo aquilo que vai contrário ao bem, ou inclusive configura-se a ausência do bem. Então, por exemplo, eu não faço nada de errado, está tudo certo, mas eu faço bem? Não. Então, se eu não estou fazendo bem, automaticamente já estou produzindo o mal. Porque o bem ele é ativo, ele é contínuo, ele não é passivo, e nem morno e nem neutro. Ele é quente. Por isso que Jesus configura o bem no Apocalipse como quente. Tu és quente. Bom, posto esses esclarecimentos iniciais aí, vamos iniciar o estudo da nossa noite, como nós sempre o fazemos, com uma oração. Aqui nós estávamos convidando a todos a buscar esse estado de oração, de prece íntima, para que a gente possa enfrentar essa conturbação do mundo externo, esses conflitos da nossa vida, do nosso dia a dia, de uma forma mais harmoniosa, mais tranquila, mais consciente. Quando nós paramos para orar de verdade e não para ficar repetindo ladainhas, mas que a gente volta para si e busca aquela conexão com o mais alto, de forma verdadeira, honesta, trazendo sentimento, nos colocando, é diferente. É uma meditação. A ladainha é o papagaio também a faz. Repetir palavras, repetir conjuntos, essas coisas, o papagaio também o faz. Então, isso aí não tem respaldo, não tem valor. Valor é quando a coisa nasce do nosso coração, do nosso esforço. Então, vamos lá. A nossa prece, a nossa oração. Vamos fechar os olhos, voltar para nós mesmos, buscar nos acalmar interiormente. E a partir daí,
reunidos em pensamentos, vamos elevá-lo ao mais alto, rogando. Deus, nosso Pai, Jesus, médico divino de toda a humanidade, nesses instantes em que iniciamos mais um estudo em busca daqueles conhecimentos, daquelas informações que nos trazem ou nos proporcionem potenciais de transformação, de mudanças, de perspectivas, de entendimento da vida e de nós mesmos. Te rogamos as tuas bênçãos para todos os que aqui nos posicionamos em busca desta aprendizagem. Também te pedimos em favor daqueles que venham a nos assistir através das vias da tecnologia, mais no futuro, que as tuas bênçãos, Senhor, alcancem esses corações, envolvendo-os, assim como nos tem envolvido em novas forças, fortalecendo em nós aqueles elementos e aquelas disposições que trazemos na intimidade e que nos direcionam ao mais alto, ao nosso crescimento, à nossa transformação moral e espiritual. Te pedimos ainda abençoar aqueles corações que, a partir dos planos espirituais da vida, se reúnem a nós em busca do estudo da aprendizagem. Nos pedimos a tua permissão divina, Senhor, para que possamos contar com o apoio e a assistência amiga dos nossos orientadores e mentores espirituais. Possa esses corações amoráveis encontrar em nós aquele espaço, aqueles elementos para nos auxiliar tanto na compreensão quanto na absorção de todo esse cabedal de conhecimento que nos chega e nos são trazidos. Nesta hora, lembrando dos familiares, conhecidos ou amigos que se encontram vivenciando momentos mais difíceis de suas vidas, rogamos as tuas bênçãos em favor deles. Lembrando do nosso país, que vivencia momentos mais conturbados de sua história, na definição do seu futuro, te pedimos que as tuas bênçãos continuem a nos envolvendo, a nos fortalecendo, e principalmente, Senhor, todos aqueles corações que se dirigem para o comando da nação, tanto nos terrenos da política, principalmente nos terrenos da política, que eles possam despertar para as altas responsabilidades que assumem perante a própria consciência e perante ti, Senhor da vida. E desta forma, também rogamos por todo o mundo, por toda a terra. Ser com todos nós, hoje, agora e sempre, que assim seja. Bom, minhas amigas e amigos, nós vamos dar continuidade ao estudo e às reflexões deste livro de Aguinaldo Paviani, Vida, seu maior patrimônio. E hoje nós vamos ver um trecho do capítulo 3, que nós designamos de O Encontro. O capítulo 3 ele tem o título de Uma Amizade Inusitada. E nós vamos designando os trechos do capítulo com determinados títulos para descrever aquele trecho, e o trecho de hoje é chamado O Encontro. Nós deixamos no último estudo o Ernestino bastante assim, um tanto revoltado ao ver muitas crianças portadoras de doenças, principalmente na área da oncologia, onde ele não conseguia entender, compreender por que uma criança possa ter uma doença, sofrer ou passar por determinadas condições de sofrimento. Então, nós andamos comentando sobre isso e hoje nós vamos dar prosseguimento a essa história do Ernestino, da família Lauser, na qual nós temos a possibilidade de nos enxergar a história de cada um de nós. Logicamente,
dentro da nossa condição, dentro da nossa perspectiva, dentro do nosso meio social que a gente se encontra. Porque, afinal de contas, Ernestina não era de uma família de posses, de condições, coisa que muitas vezes a maioria de nós não temos. Mas a gente pode ver correlação de atitudes comportamentais, porque estas coisas não se referem à pessoa ter ou não dinheiro. Isso já é outra área. E muitas vezes nem ter essas questões educativas, a pessoa ter ou não possibilidade de estudar, vir a fazer um curso superior, qualquer coisa. Isso não quer nada a ver. A pessoa, muitas vezes, pode ser analfabeta, morar lá na roça, no interior, ser aquilo que a gente chama de roceiro, e ter uma conduta moral digna e libada, porque essas coisas não passam por isso, necessariamente. Lógico que supõe-se que aquele que tem a possibilidade de estudar, de conhecer, deveria ter uma conduta moral melhor, mas nem sempre, porque isso está muito correlacionado e ligado ao nosso estado de ser, ao nosso ser espiritual, à nossa condição espiritual. Enfim, vamos continuar aqui a história. Qual seria o sentido da vida se ela se encerrasse com a morte? Ernestino caminhou mais um pouco e se deparou com uma criança que caminhava pelos corredores do hospital, arrastando com ele o suporte com o soro. O menino sorriu. Tinha um sorriso lindo, pele negra, boca carnuda, olhos grandes. Ernestino, nessa hora, parou de resmungar. Olhou fixamente para o menino, que tinha a cabeça raspada, e imaginou que a criança estivesse realizando tratamentos quimioterápicos. A criança aparentava ter uns 8 anos, e como continuasse sorrindo sem nada dizer, Ernestino indagou-lhe: Menino, você está rindo por quê? Estou rindo do senhor. De mim? Que petulância! Tenho cara de palhaço? Não. Mas na sua idade, essas roupas de hospital fazem o senhor ficar ridículo. Por acaso as suas roupas são mais bonitas que as minhas? Usamos o mesmo uniforme, meu chapa. Xiii! O senhor deve ser bem velho. Meu chapa? É antigo, vovô. Quanto ao uniforme, sou criança. Ninguém ri de mim. Mas do senhor... Moleque mal criado. Quem está rindo de mim? Não é só da roupa que estão rindo. Hã? Não? Do que estão rindo? Das suas caretas. O senhor parece doido. Fica resmungando como se estivesse falando sozinho. Agora chega, rapazinho. Cadê sua mãe? Vou falar com ela. Ernestino se irritou com a audácia do garoto, mas, ao mesmo tempo, ficou admirado da inteligência do menino e, mesmo não assumindo, sentiu uma certa simpatia por ele. Certamente, Ernestino havia derrapado na impetuosidade. Quantas vezes fazemos isso? Vamos falando, sem prestar atenção. Nossas palavras, às vezes, fazem mais estragos que uma arma de fogo. Mesmo não sendo sua intenção, Ernestino feriu a alma do menino. Seus olhos lacrimejaram. O sorriso desapareceu de sua face.
Ele baixou a fronte e respondeu: Minha mãe se foi. Se sua mãe se foi, chame seu pai. Eles foram juntos. Foram para onde, garoto? Isso eu não sei dizer. Minha tia diz que eles foram para o céu. O senhor acredita que exista um céu para onde vão as almas boas? Ernestino não sabia o que dizer. Extremamente constrangido, mudou o rumo da conversa. Como se chama, garoto? Marcelino. Marcelinho. Marcelinho. Tenho 9 anos. Faz tempo que está hospitalizado? Quase um ano. Vou fazer uma cirurgia. Deve estar cansado de ficar aqui. Não, aqui é legal. As tias são boazinhas. Elas estão preparando minha festa de aniversário. Será que mesmo no hospital? O senhor é meu convidado. Talvez eu vá. Não sei. Só faltava o senhor dizer que tem muita coisa para fazer. Marcelinho, você é um garoto esperto. Foi um prazer conhecê-lo. Agora tenho que ir. Posso te dar um abraço? Aí nós vamos interromper a história aqui. Nós fazemos alguns comentários, algumas reflexões acerca deste trecho que foram lidos. Foi lido. É um trecho mais tranquilo, onde que vai narrar propriamente esse encontro do Ernestino com o Marcelinho. No estudo anterior, nós vimos aquela necessidade de nós aprendermos ao longo da nossa vida saber esperar, coisa que muitas vezes nós não temos paciência. Ainda mais nessa vida atual de corre-corre, onde nós estamos vivendo apressadamente, buscando aqueles meios de sustentação, de sobrevivência. Então, muitas vezes, a gente não tem muita paciência, principalmente no trânsito, e nós levamos essa impaciência nas linhas do estresse para dentro do lar, para tudo aquilo que a gente faz, para o nosso comportamento, para as nossas atitudes. E o Ernestino era uma pessoa assim, principalmente porque era uma pessoa muito dinâmica, se dedicada ao trabalho. Então, de repente, ele se viu obrigado a parar tudo e ficar internado no hospital, esperando o seu médico retornar de uma viagem para fazer uma cirurgia que o médico apontou ser extremamente necessária para ele. Então, na semana anterior, a gente comentou sobre esses aspectos, essas perspectivas, apesar de que nós, em nossos comentários, esquecemos de focar com mais objetividade esse lado. Pois nós estamos corrigindo aqui hoje, trazendo rapidamente essas questões para vocês aí pensarem e reverem também junto conosco. Como as nossas vidas hoje é corrida e apressadas. Muitas vezes tem função dessa requisição do mundo externo, em qual nós estamos sujeitos. Nós vivemos reagindo a tudo isso. E nós temos grandes necessidades e carências de mudar esse estado de coisa, buscando uma certa autonomia diante dos acontecimentos, das circunstâncias, e buscar aquela tranquilidade íntima. Nós falamos muito em fé em Deus, em fé em Jesus, mas a gente no dia a dia esquece de trazer os ensinamentos do Cristo para a nossa vida. Ele é muito bonito, os ensinamentos dele é muito bonito para ser falado, para ser pregado, para ser passado para os outros, mas não para serem vividos. E nos seus ensinamentos, Jesus fala que Deus cuida de todos. Se a árvore, se as plantas têm o lírio,
tem a sua beleza, os pássaros do campo tem também a sua forma, não perece assim por qualquer motivo e razão, que eles são cuidados. Então nós também somos, e nós somos muito mais do que todos eles. Então, no nosso dia a dia, na nossa vida, a gente tem que parar a confiar nesse auxílio maior, nessa proteção maior que muitas vezes nos chega. E muitas vezes a gente não se dá conta dessa ajuda em função da nossa postura, do nosso comportamento. Que nesse estado de sono que nós vivemos nele, nesse estado de estresse que nós vivenciamos, a gente esquece de olhar com mais vagar, com mais cuidado para as coisas. Olhar de fato. Hoje nós vivemos naquela situação, naquela condição, de que olhamos, mas não enxergamos. E dentro dessas perspectivas, a gente perde a possibilidade até de ser auxiliado. Então, nós temos que dar o primeiro passo. Ao estender a mão, tem que partir de nós, esse movimento inicial, pelo menos. Mas, voltando aqui, aí, Márcia, nesse trecho, teve alguma coisa aqui que chamou mais a sua atenção? Você gostaria de fazer alguma ponderação, alguma reflexão, antes de a gente comentar mais amplamente? Não teve, sim. Nada muito especial, não, né? Não. A Vicentina ela informou aqui que ela deu uma saidinha rapidamente, mas ela está retornando, então ela não vai poder comentar. Quando ela chegar, ela faz os comentários dela, se ela tiver alguma coisa, se bem que ela acho que andou perdendo alguns trechos aí da leitura. Bom, então vamos lá. Aqui algumas coisas me chamou a atenção, e principalmente essa frase inicial que ele inicia esse trecho, onde o Aguinaldo vai refletir, ou nos convidar a refletir, qual seria o sentido da vida se ela se encerrasse com a morte? Acho algo bastante interessante, realmente. Se a gente olhar a nossa vida como apenas, ou se a nossa existência fosse do nascimento ao túmulo, qual que seria o sentido da vida? Que significado que tem isso? A vida fica um pouco meio vazia, meio sem sentido. Então, qual sentido? Eu nasço aqui, sofro, às vezes eu passo os outros para trás, às vezes sou passado para trás, tenho que ralar, trabalhar, criar filhos, crio meus filhos, netos, sofro uma série de percalços, de problemas, dificuldades. Aí, às vezes, outras vezes eu acumulo dinheiro, acumulo bens, adquiro várias coisas. A gente tem aí informação de que o presidente, por exemplo, do país tem mais de 100 imóveis, passou muito mais de 100 imóveis. Ele tem, pelo que a gente saiba, assim, no levantamento, mais ou menos, uma notícia de uns 200 imóveis, que junta tudo isso, aí você morre. O que é que você faz com tudo isso? Você pode ter acumulado fortunas, bilhões nos bancos estrangeiros, e aí? Morreu, ficou tudo para trás. Quem vai desfrutar, às vezes são seus filhos, às vezes nem eles, ou os netos, às vezes também nem eles. Então, qual o sentido de tudo isso? Se a gente for ver a vida só nesse intervalo de berço e túmulo, a vida realmente fica um pouco meio sem sentido. Então, tem que ter algo mais, tem que ter um significado maior. E se a gente vê a vida só dentro deste lapso, qual que seria o significado? Aí realmente justifica tudo que a gente observa no mundo. Essa loucura, essa insanidade, essa violência, essa falta de fraternidade, esse egoísmo exagerado, porque tudo, no final das contas, gira em torno disto. Uns querendo mais do que os outros, sem nenhuma preocupação. Obviamente que, se a sociedade
fosse mais fraterna, fosse mais igualitária, muitos problemas que nós temos, que nós vivenciamos, seriam aplainados. Aquilo que nós falamos sempre, apontamos nos nossos textos, seja nos grupos que nós temos no WhatsApp, ou no Facebook, ou em outras mídias sociais, a gente está falando sobre isso, que o caminho do amor ele é muito mais tranquilo, é muito mais harmonioso. Ele vai trazer qualidade de vida para todos. Então, hoje a gente vê pessoas enganando as outras em nome da religião, em nome de Deus, para obter ganhos financeiros, ter uma posição de vida esplêndida. Então, a gente sabe de pessoas que têm apartamentos, fortunas em cima, utilizando o nome de Deus, de Jesus e de outras coisas mais, utilizando o nome do bem. Mas será que essas pessoas são realmente felizes, têm alegria de viver, satisfação de viver? Então, a gente pode ter, de uma certa forma, ter uma certa justificativa, já que a gente vai morrer e vai ficar por aí, vai acabar tudo, não tem responsabilização. Porque se a gente morre e acabou, finalizou, não tem responsabilidade. Então, nós estamos livres da responsabilidade. A gente pode fazer o que for. E a responsabilidade nós não vamos ter. Então, qual o significado da vida? Se a gente for pensar que a vida prossegue para além da morte, a coisa já começa a complicar. Já não começa a não ter muita graça. Porque se ela vai prosseguir, pode vir uma questão de responsabilização, de responsabilidade. Os meus atos não vão simplesmente desaparecer. Os meus comportamentos não vão simplesmente sumir. Ou seja, a morte não vai me transformar em anjo. Pelo fato de eu morrer, vou nascer asinha nas minhas costas e eu voltar em edificação. Não, não é bem por aí. Porque essas coisas é uma construção. E dentro das linhas do bem. Então, qual bem eu fiz? O que eu alimentei, o que eu fomentei? Porque o retorno é de acordo com aquilo que Jesus vai falar no seu evangelho. O trabalhador, ele é digno do seu salário. Então, qual o trabalho que eu promovi? Qual o salário que eu vou ter? É igual o fruto. Se eu plantei uma semente ruim, uma semente podre, os frutos que ela vão produzir não vão ser bons. Não tem como, porque há uma correlação de causa e efeito. E muitas vezes a gente esquece dessas coisas, ou ignora isso, ou finge nem acreditar nisso. É melhor não acreditar nisso, fica mais fácil. Aí eu acho que eu posso aprontar. Mas, independente de eu acreditar que o Sol seja redondo, quadrado ou não, independente da minha crença e da minha argumentação, eu até posso amanhã, através da força das armas, impor a minha ideia no mundo todo, como existia. Na Idade Média, acreditava-se que a Terra girava, o Sol, o universo todo, os planetas giravam em torno da Terra. E quando Galileu falou, não, isso não é verdade, a Terra que gira em torno do Sol, a igreja da época, a religião da época, obrigou ele a desmentir a sua ideia, que ele lançou, que ele propagou, que ele difundiu. Então ele teve que desmentir e falar que a igreja estava certa, que a Terra, que o Sol girava em torno da Terra. Mas nada disso alterou a verdade. Este que é o fato. Então não importa os meus posicionamentos, a verdade está acima e além de mim. Eu até posso distorcer e obrigar os outros a acreditar na minha mentira. Mas isso não vai macular a verdade. Não tem como. Bom, enfim, retomando aqui, então a vida sem essa ideia de continuidade, ela fica muito sem sentido. Muitas perguntas ficarão sem respostas. Muitas indagações
não terão uma resposta adequada, que nos esclareça, que nos impulsione a sermos melhor. Porque se não há continuidade da vida, por que eu vou ser melhor? Qual o objetivo, por qual razão? Tudo bem que nós sermos bons, isso vai ajudar a sociedade. A sociedade seria muito mais equilibrada, muito mais tranquila, a violência diminuir, por quê? Porque o outro vai me roubar se ele também tem, se ele também possui. Qual o sentido? Eu não tenho. Porque muitas vezes as pessoas roubam por quê? Porque querem o acesso ao dinheiro. Querem acesso ao dinheiro para ter alguma coisa, algum bem que ele acha que é bom, que todo mundo tem, se o outro tem, por que eu não posso ter? Então, se a sociedade é mais igualitária, muito da violência nela seria diminuída. Com certeza, proporcionalmente. Bom, aí depois ele vai entrar na história, narrando esse encontro do Ernestino com o Marcelinho, lá no hospital. Ele tinha 9 anos de idade, ele acha a criança meio petulante e faz os questionamentos em cima dele. Aí vai descobrir que ele era um órfão, né, que os pais teriam morrido, onde ele fica até meio sem graça, sem jeito diante dessa revelação. Mas antes aqui, tem algumas coisas interessantes em que ele vai colocar. Então, a gente observando o comportamento de Marcelinho, a gente vai ver que ele é uma criança espontânea. Geralmente as crianças são espontâneas, né? São bastante espontâneas. Mas alguns perfis de personalidade, a gente pode observar também na infância, isso manifestar na infância, os perfil psicológico do ser. Tem crianças que é mais retraídas, outras é mais abertas, outras mais introvertidas, outras são mais extrovertidas. Umas conversam com facilidades, a outra tem uma dificuldade de conversar, outras interagem muito fácil, outra tem dificuldade de interagir. Então a gente vai observando todos esses nuances também na infância. E pelo que ele coloca aqui, a gente pode observar que o Marcelinho ele é bastante extrovertido, pela conversa que ele teve lá com o Ernestino e pelo diálogo dos dois, e a forma como ele se posicionou diante de Ernestino. E vemos também que ele é uma criança bastante inteligente, uma inteligente um pouco mais acurada. Inclusive, o próprio Ernestino faz esta observação. Lembrando aqui, mais uma vez mais, né, que essa história é uma história real. Ela ocorreu de fato, não é uma história fictícia, romântica, não. É uma história de vida. E é por isso que é uma história muito importante para nós, para as nossas reflexões, onde a gente pode tirar preciosas lições para a nossa aprendizagem, para o nosso crescimento, para a nossa terapia pessoal, vamos assim dizer, em última análise. Bom, tem um trecho aqui que ele vai dizer: certamente Ernestino havia derrapado na impetuosidade. Quantas vezes fazemos isso? Vamos falando, falando, sem prestar atenção. Nossas palavras, às vezes, fazem mais estragos que uma arma de fogo. Mesmo não sendo sua intenção, Ernestino, podemos fazer um parênteses aqui, né? Acabou ferindo a alma do menino. Ele coloca, Ernestino feriu a alma do menino. Aí, traduzindo de uma forma mais fácil, né? Ele acabou ferindo a alma do menino. Gostaria de comentar alguma coisa nesse trecho aqui, Vicentina? Não? Tranquilo, Márcia? Também não. Também não? Bom, essa é uma atitude e um comportamento, às vezes, muito comum, se não a maioria de nós, pelo menos a alguns de nós. Aqui a gente acabou de falar, nós vamos ter aqueles perfis de personalidade que são mais intempestivos.
E alguns demonstram essa intempestividade e outros, apesar de ter essa intempestividade subjacente, ou seja, dentro de si, a pessoa consegue reter essa intempestividade, consegue deter esse processo, não manifestando com clareza. Às vezes a pessoa ela é intempestiva, mas ela retém aquilo e esse processo ocorre dentro da pessoa, nos níveis emocionais e mentais, psicológicos. E muitas vezes isto aparece no corpo físico. Por exemplo, às vezes a pessoa enrubesce, aparece aquele vermelhidão, né, na face da pessoa. Muitas vezes as emoções em comburão, né, em vulcão, que está agindo ali, mas a pessoa não expressa isso claramente, mas o corpo físico da pessoa demonstra isso através de algumas manifestações. Às vezes, em termos de suor, a pessoa sua, o rosto enrubesce, a pessoa faz alguns trejeitos, algumas caretas, a forma de olhar, de mexer com a sobrancelha, com a mão, o corpo fala. O nosso corpo fala. E quem sabe ver, quem tem com conhecimento, quem tem lucidez, consegue olhar para você e ver, fazer uma leitura do que ocorre em nossa intimidade. Então, nós estamos encobertos só para nós mesmos e para os que são cegos. Se nós somos cegos, a gente não consegue ver nada disso em nós e não observamos nada disso nos outros, porque nós somos cegos. É uma cegueira psicológica, não uma cegueira física. Então, quando Jesus fala de cego no Evangelho, ele está se referindo, algumas vezes, apenas a questões psicológicas, ou de alma, de espírito, ou emocional, ou até física. Depende da passagem, depende do momento e das referências do Cristo. Mas nunca apenas a cegueira física. Porque quando Jesus falava, ele falava em diversos âmbitos. Ele aproveitava as circunstâncias da vida, aqueles acontecimentos da vida, para trazer lições superiores. Isto é o que faz os grandes mestres da história. E Jesus, como um grande mestre da história, também seguiu este caminho, esse roteiro. Portanto, o Evangelho de Jesus, do início ao fim, é um roteiro de informações, de conhecimento, de instruções, coisa que nós também não gostamos nem queremos saber. A gente prefere viver aquela crença cega, aquela religião externa que justifica os nossos comportamentos, muitas vezes indecentes, muitas vezes vis, ou muitas vezes nos terrenos da infelicidade. Quando a gente faz o mal, seja falando mal dos outros, promovendo fofoca, intrigas, mentiras, hipocrisias, e é um universo aí de coisas, isso é o mal. É o mal. Nós estamos promovendo o mal. Tudo que não promova luz, ou seja, que não auxilia o outro, que não esclarece, que não engrandece, que não patrocina o bem, é o mal. Inclusive a neutralidade. A pessoa acha que está em cima do muro, eu não fiz o mal. Não. O simples fato de estar em cima do muro, nós já estamos fazendo o mal. Porque o bem, ele é ativo. Não existe bem passivo e nem neutro. Isso é o mal. Bem é sempre ativo. Bom, então, muitas vezes nós temos esses movimentos dentro da gente, todos nós, essa impetuosidade. E muitas vezes, se essa impetuosidade ela está
trabalhada, ela é consciente, ela está disciplinada, aí é diferente. Eu tenho consciência da minha impetuosidade e tenho um controle sobre ela, porque não ocorre conosco. Nós, na maioria das vezes, não temos consciência, a gente não percebe a nossa impetuosidade, e se alguém até vir nos falar, você é impetuoso, a gente vai desmentir, que isso? Onde você tirou isso? Ficou doido? Eu não, jamais. Eu sou, pelo contrário, muito calmo, muito tranquilo. Esse é o peixe que nós vendemos e que nós gostamos de vender. E se a pessoa fala, a gente não agrada. É aquela velha história também. Nós também não gostamos da verdade. Para os outros, a gente fala que gosta, mas a verdade ela é sempre agressiva conosco. Nós sempre nos sentimos agredidos pela verdade. É incrível. A gente sempre diz buscar a verdade, mas quando a gente a encontra, a gente não fica satisfeito. São coisas também que a gente deveria pensar e refletir um pouco acerca de. Bem, ele mesmo vai falar isso. Quantas vezes a gente faz isso? A gente é intempestivo, impetuoso no nosso dia a dia. Com o nosso empregado, com o nosso funcionário, com o nosso pai, o nosso filho, a nossa esposa, o nosso irmão, a nossa mãe, o nosso colega, no trânsito, na fila do banco, ou no nosso almoço, no nosso caminhar, nos barrão na rua. Nós vivemos uma vida inteira e nunca paramos para pensar, para refletir no nosso comportamento, nas nossas atitudes do dia a dia. Seja diante de um prato, de um alimento que nós estejamos absorvendo ali, ou na fila, seja de um restaurante, de um banco, uma fila qualquer, quando estamos dirigindo o nosso automóvel ou estamos assomando para entrar em um ônibus, em um táxi ou no Uber, um meio de transporte qualquer, a gente não pensa. Ou quando a gente está no banheiro tomando banho, ou nos dirigindo para a cama, para deitar ou para levantar. Você já observou como é que você levanta de manhã cedo ao acordar? Como é que você acorda? Como é que você levanta? Você levanta de uma forma tranquila, harmoniosa, ou de uma forma intempestiva? Aí nós vamos ver o quanto que nós também somos seres reagentes, porque depende da circunstância. Se eu estiver preocupado, se o relógio tocou lá e eu estou atrasado, aí, tá vendo? Estou reagindo às circunstâncias ao momento. Se está tudo tranquilo, tudo bem, eu levanto de outra forma. Então, dificilmente nós estamos sob o controle das nossas vidas. E nós temos cursos, estudos que a gente faz com grupos de pessoas em que nós vamos mostrando e demonstrando isto para elas, para nós mesmos. E aqui, inclusive, nesse estudo nosso, nós estamos trazendo isso, essas reflexões. Então, é aquele negócio, nós vamos falando, sem prestar atenção, mas a quantas coisas nós não prestamos atenção? Aliás, falo para vocês que nós não prestamos atenção a nada. Começa a fazer esse exercício. Tenta fazer. Primeiro que vocês vão ter dificuldade de fazer, inclusive o exercício. Quando vocês ouvirem esse vídeo, no momento seguinte ou no dia seguinte, vocês até podem fazer a tentativa de prestar atenção. Mas não dou 3 dias e você já até esqueceu dessa história. Nem se lembra mais. De prestar atenção nas coisas mínimas que nós fazemos. Na forma como a gente faz o almoço, na forma como eu caminho, na forma como eu converso, no diálogo que eu estou tendo com as pessoas, do jeito que eu tomo o ônibus, do jeito que eu dirijo meu automóvel, do jeito que eu me comporto no meu trabalho, ou com a pessoa que eu não gosto muito dela, ou com o meu chefe. O meu chefe eu puxo o saco, aí sou todo amores. Se eu estou namorando, sou todo amores. Depois a gente casa, aí o todo amores já começa a complicar. As garrinhas começam a aparecer. Então, onde eu posso mostrar as minhas garras, eu tô lá.
Aonde eu não posso, né, eu recolho, sou igual o gato, igual o felino, recolho as garras, as unhas e escondo. Aí eu mostro uma mão que é uma luva de pelúcia. Não machuca, não faz barulho, né? Mas as garrinhas estão lá escondidas, amoitadas. Esses somos todos nós. Não, eu sou um doce de pessoa. Ah, é? Sei. Vai conviver com a gente, né? Comer, como diz no popular, 1 quilo de sal. Acho que não vai chegar nem a 1 quilo. Nas primeiras 100 gramas, eu já não estou dando conta. Então, é bastante difícil. E nós não prestamos atenção em nós, nas nossas condutas. Até mesmo porque é desagradável a gente começar a descobrir isto em si mesmo, ver que a gente é assim. Isso não é muito bom. Só que, se eu quiser mudar, se eu quiser crescer, se eu quiser me transformar, eu tenho que descobrir como eu sou. Porque se eu vejo que eu sou uma pessoa agressiva, então eu vou poder trabalhar a minha agressividade. Se eu vejo que eu sou uma pessoa intempestuosa, aí eu vou começar a poder trabalhar esse aspecto. Se eu vejo que sou uma pessoa negativa, eu vou começar a trabalhar isso. Então, nós estamos vendo aqui que Ernestina, por exemplo, é uma pessoa que vive resmungando, é resmungona. E isso está muito dentro das linhas da reclamação. Resmungo e reclamação são irmãos gêmeos. São irmãos gêmeos. Aí, e algumas pessoas têm muito isto, de ficar resmungando, reclamando internamente. Alguns colocam isso para fora, na sua forma até de ser, na sua forma de falar, na sua forma de pensar. E vai pronunciando isso, vai dizendo. Então, se eu não começo a me observar, a me ver, como é que eu vou mudar isto? Se eu olho para mim, se eu vejo que eu sou uma pessoa reclamona, resmungona, eu posso começar a trabalhar ou ver meios, formas, métodos para trabalhar, para mudar isso. Logicamente que para isso eu tenho que me observar, me conhecer. Então, nós também temos estudos dentro dessas linhas, que ele vai trazendo técnicas, metodologias para ajudar as pessoas a se enxergar de uma forma mais objetiva, de se ver de uma forma mais objetiva. Coisas que nós temos dificuldades. Então, até mesmo vocês que vêm nos assistir aqui, que estão nos assistindo, quando a gente vai chamando atenção, por isso que eu falo que esse estudo nosso é uma terapia, é terapêutico. Vocês já pararam para olhar e prestar atenção sobre esses aspectos, esses detalhes? Então, muitas vezes nós vivemos a nossa vida de tal forma que a gente não presta atenção nisso. Quando alguém vai nos pontuando, chamando atenção, a gente começa a refletir, começa a pensar. Obviamente, depende muito da forma de como a pessoa está nos pontuando estas coisas. E quando fala en passant, muitas vezes eu vejo palestrantes espíritas trabalhando isso, mas fala lá e olha assim e aquilo fica lá, distante. Então, nós aqui nos nossos estudos, não, a gente procura trazer isso mais para nós, mais para a pessoa, né? Nossas palavras, às vezes, fazem mais estragos do que uma arma de fogo. Isso é uma grande verdade. A gente muitas vezes não para prestar atenção nisso, e muitas vezes a gente tem uma fala ferina de forma proposital. Eu estou com raiva, a pessoa me fez uma coisa, eu vou lá e propositalmente. Esse pecado, segundo Paulo, ele não tem pecado. Perdão, desculpe, falei errado, eu falei pecado. Esse pecado não tem perdão, porque ele vai configurar o pecado contra o Espírito Santo. O que significa o pecado contra o Espírito Santo? O Espírito é santo porque tem consciência. Ele é um ser consciente. Por isso que ele é santo. É um Espírito Santo. O que é Espírito? Todos nós somos espíritos. Mas o que nos diferencia de um espírito, como se diz vulgarmente, entre aspas aí? Porque nós somos um espírito que estamos revestidos de um corpo de carne. Então, nós somos encarnados.
E quando a gente fala a palavra espírito, geralmente a gente se refere àquela pessoa que já está na dimensão espiritual, ou seja, ele não está revestido de um corpo de carne, ele está revestido de um corpo próprio ao ambiente onde ele transita, onde ele vive, onde ele está existindo atualmente ou no momento. Ou seja, está fora do âmbito físico dessa dimensão biológica, física, material que nos encontramos. Mas ele é espírito e nós também somos. E santo por quê? Porque aí já nem todo espírito é santo, seja encarnado ou desencarnado. Por quê? Porque nem todos nós somos conscientes. Então, quando a gente faz algo intencional, a gente está fazendo com uma certa consciência. E à medida que nós fazemos isso com uma certa consciência, a gente sabe o que está fazendo, a gente não está fazendo enganado. A gente não está fazendo porque não conhece ou não sabe. A gente sabe muito bem o que nós estamos fazendo. Então, esse pecado, ele não tem perdão. Ele não é perdoável. Porque quando eu faço um pecado dentro da ignorância, porque eu não tenho conhecimento, isso é erro. O erro é comum. Se eu não sei, é natural que eu venha a errar. Agora, se eu sei, aí o meu erro já não tem mais desculpa. E ele vai ganhar uma dimensão maior. Essa dimensão maior, dentro do evangelho, dentro da religiosidade, ou desse conhecimento superior, é designado de pecado. Isso que é o pecado. É um erro que já atingiu uma dimensão maior. Então, ele não tem mais desculpa para ele. Então, hoje, o ser humano mais peca do que erra. Porque os seres humanos, na Terra toda, independente da religião que você adote, nós já temos leis, diretrizes que nos auxiliem a ter uma vida, uma conduta superior. Porque nós temos Jesus que nos ensinou, temos Pitágoras, Sócrates, Platão, Buda, Lao Tse, Forri, Krishna. Dos países muçulmanos, tem lá o... Como é que é o nome dele lá? Não, não é o Zatoialá, não tem nada a ver com o Zatoialá, não. É o cara que escreveu o Alcorão. Quem que é, Márcio, que escreveu o Alcorão lá? Escreveu o Alcorão? Maomé? Maomé. Isso. Temos Maomé. Então, hoje, não tem nenhuma criatura no planeta Terra que não tenha algum conhecimento. Nem os indígenas, porque eles tinham os xamãs. Então, existe um xamanismo entre os indígenas que esses xamãs sempre trazem ensinamentos de ordem superior, trabalhando as questões morais, as questões éticas, de conhecimento, de como se comportar, dentro daquelas linhas do bem. Então, hoje a humanidade atingiu um nível que nós mais pecamos do que erramos, porque a gente já sabe muito. Ainda mais hoje, nos dias atuais, onde a tecnologia avançou muito, onde a ciência surgiu na face da Terra, lá na Idade Média, trazendo e desbravando muitos conhecimentos, muitas informações. Hoje em dia, então, com acesso à tecnologia, que você pode ler livros, o que tem de livros no mundo hoje? Filmes, novelas, seriados, tudo nos ensinam. E tudo a gente vai ver lá o bem e o mal. Então, quem faz coisas erradas é hoje porque quer. Não é porque não sabe. É porque quer. E ignorante hoje não temos mais. Ignorante foi o período da humanidade que a gente vivia na época das cavernas. A gente não tinha conhecimento, não tinha desenvolvimento, não tinha cultura, não tinha civilização. Na medida que a humanidade foi avançando, foi nascendo entre nós essas pessoas mais conscientes, mais esclarecidas, como nós citamos os nomes aqui de alguns. Existiram milhares de pessoas, assim, de enviados do Cristo para ajudar e fomentar o crescimento moral e espiritual
de toda a humanidade. Então, não tem ninguém deserdado. Nenhum filho de Deus é deserdado. Então, eu posso até não ser cristão. Eu posso ser um budista, eu posso vir lá na China ou no Japão, em qualquer parte do mundo, e nunca ter ouvido falar de Jesus, nem de evangelho, nem de Bíblia, nada disso. Hoje em dia, já isso até é possível, porque com a tecnologia, com a globalização, o conhecimento está difundido amplamente. Então, só não sabe quem não quer. Mas, mesmo assim, naquelas condições lá antigas, sempre teve alguém naqueles meios que foram trazendo informação e conhecimento. Então, ignorância hoje nós não podemos alegar mais. Não tem como a gente alegar ignorância. A gente até pode alegar, mas aí a gente vai cometendo outros pecados, porque nós estamos sendo hipócritas. Nós estamos sendo falsos, mentirosos. Só que aqui a gente até pode enganar o outro. Podemos enganar as leis humanas, podemos burlar as leis humanas, podemos comprar juízes, podemos comprar delegados, policiais, podemos comprar, se tivermos dinheiro. Mas a Deus ninguém compra. As leis divinas ninguém compra. A Deus ninguém engana. Nem os espíritos que estão no mundo espiritual, que são as testemunhas a que Paulo se refere, que todos nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Então, nenhum ato nosso, nem os nossos pensamentos mais íntimos e os nossos sentimentos passam desapercebidos. Os outros, quem está fora de nós, pode não ter ciência algumas vezes, porque dependendo da pessoa que está na minha frente, ela consegue perceber o meu sentimento e o meu pensamento, mas não é algo muito comum, são algumas exceções. Então, o outro possa até enganar, não dar nenhuma notícia do que se passa na minha intimidade. Mas aqueles que estão nessa dimensão física, extrafísica, que se encontra à minha volta, eles são testemunhas, eles estão vendo e sabendo exatamente o que eu estou pensando e o que eu estou sentindo. A eles eu não engano. Se eu não engano eles, quanto mais a Deus. Quanto mais esses seres que estão em escalas mais elevadas ainda, como um Jesus da vida, por exemplo. Eu não tenho como enganar. Por isso a gente fala, no fundo, nós só enganamos a nós mesmos. E quando muito, as outras pessoas que estão no mesmo nível, no mesmo patamar meu. Por isso que muitas vezes, quando nós morremos, a gente tem notícias de que buscamos essas regiões de trevas, de escuridão, porque lá eu procuro refúgio, eu procuro me esconder, porque quando eu deixo meu corpo físico, eu me vejo diante do meu comportamento, diante das minhas atitudes reais. E lá, nessa dimensão extrafísica, não adianta eu tentar querer enganar o outro. Não adianta, porque o meu pensamento é visível, ele é percebido, e o meu sentimento é sentido. Nessa dimensão extrafísica, eu compartilho o meu sentimento com os outros, e o meu pensamento também. Então, o outro olha para mim e vê exatamente o que eu estou pensando. E o outro olha para mim e vê e sente exatamente o que eu estou sentindo. Então, lá não tem enganação. Aí o que me resta fazer? Tentar me refugiar, tentar me esconder nessas regiões de escuridão que a gente tem narrativa, a gente tem depoimentos a respeito delas. Essas regiões que Jesus se refere a ela como trevas exteriores. E ali haverá choro e ranger de dentes. Por quê? Ali eu vou me arrepender. Ali eu vou chorar. Ah, meu Deus, por que eu não vivi uma vida diferente? Ah, por que eu fui fazer isso? E alguns nem se arrependem. São aqueles que dominam essas regiões. E ai de você se arrepender nesses lugares, você vai sofrer um bocado. Enfim, são coisas que a gente devia pensar com bastante carinho, com bastante cuidado sobre isso. O que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou semeando
para o meu futuro. É algo bastante sério, que na maioria das vezes, aliás, 100% das vezes, podemos dizer assim, a gente não para pensar nem refletir em nada disso. Então, as nossas palavras, elas fazem mais estragos do que uma arma de fogo. E muitas vezes, às vezes, a gente não tem nem a intenção de machucar e agredir o outro. Algumas vezes, não. Nem sempre. Naqueles momentos de raiva, de vingança, a gente até tem a intenção, tem a intencionalidade. Então, nesse caso, o meu pecado não tem perdão. Agora, se eu muitas vezes falei de uma forma assim, não quis falar o outro, estava conversando amigavelmente, queria dar um esclarecimento, mas acabo ferindo o outro. Não foi algo intencional. Aí até, né, tem um certo balançar aí, umas certas ponderações, porque aí vai depender também do nível espiritual em que eu me encontro, de uma série de situações. Deus sabe pesar adequadamente o nosso coração e as nossas intenções e as nossas motivações, né? Minhas e o do outro também. Então, isso aí, podemos ficar tranquilo, que a lei divina, ela é justa, ela é justíssima, por isso que ela é divina. Não é lei humana. A gente pode enganar, pode manipular, pode burlar, pode fazer o que quiser com ela. Se você tem poder e condições, mas a de lei divina, não. Então, Ernestino, sem querer, feriu a alma do menino, porque não estava intencional. Não foi de propósito. Ele perguntou, então quer falar com sua mãe? Ah, minha mãe se foi. Ele não entendeu de princípio, ele não compreendeu o que o Marcelinho estava falando para ele. Então, se sua mãe não está aqui, ele pensou que a mãe tivesse ido para casa, deixou no hospital e voltou para casa. Então, quer falar com seu pai? Ah, ele também se foi, os dois foram juntos. Aí ele falou, já ficou meio sem entender, mas como assim, menina? O que você quer dizer com isso? Ah, onde que eles estão? Aí ele, bem, eu não sei, a minha tia diz que eles estão no céu. Aí onde ele vai tomar consciência e perceber que, na verdade, o menino era órfão. Então ele machucou a alma do menino, mas não foi intencional. Eu não sabia. Às vezes o menino ficou machucado mesmo, né? Pô. Bom, se o menino ficou machucado ou não, ele não coloca aqui. Ele coloca que, mesmo não sendo sua intenção, Ernestino feriu a alma do menino. Que muitas vezes é aquele negócio. Às vezes eu falo de uma forma com você, eu acho que está tudo bem, porque aqui é a minha forma de ser. Ah, não, mas toda hora. Pois é. Se você me permitir, é isso que eu estou falando. Às vezes a minha forma de ser agride o outro, fere o outro. Isso é intencional da minha parte? Não. Não foi intencional. Vai ser o jeito. Mas o outro, devido às dificuldades deles, devido às problemáticas dele, devido a que ele é uma pessoa mal resolvida, porque, no fundo, essa questão é exatamente essa. Quando nós somos mal resolvidos, tudo no mundo de fora pode me agredir ou não. Exemplo disso, Jesus. Jesus era mal resolvido? Não. Ele era um ser resolvido, consciente. Então, tudo que nós fizemos contra ele, mesmo intencionalmente, mesmo a agressão física que nós fizemos contra ele, ele não recebeu aquilo como agressão. Tanto é que ele é capaz de dizer, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, porque nós estamos agindo dentro da nossa ignorância, dentro da nossa condição primitiva. Porque nesse aspecto nós ainda somos primitivos, porque só uma pessoa primitiva é que age dentro desses patamares da agressão, da violência, da inconsciência. Agora, quando eu tenho as minhas coisas resolvidas, não importa o que o outro faça, eu não vou me sentir agredido. Porque eu vou conseguir olhar, compreender, entender e elaborar aquilo. Por isso que muitas vezes eu falo, você pode falar qualquer coisa para Deus, pode xingar ele, não interessa o que você faça. Jamais
iremos ferir Deus. Jamais iremos ferir Deus. Não tem como. Deus não se sente ferido em momento nenhum. Não tem jeito, não importa. Porque, por isso ele é um ser de amor. A única coisa que sai dele é amor. É compreensão e entendimento. Agora, por esse fato, não significa que nós estamos livres das responsabilidades das nossas ações, atitudes, comportamentos, pensamentos, sentimentos, etc, 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 etc. Uma coisa não respalda a outra. Deus não tem necessidade de nos perdoar em momento algum e em nada. Porque só tem necessidade de perdoar aquele que se sente ferido. Se você não se sente ferido, você vai perdoar o quê? Não tem o que perdoar. Agora, aquele que fere e aquele que se sente ferido, esse sim tem que trabalhar nas linhas do perdão e do entendimento, da compreensão. Sendo que, como nós também lembramos nos nossos estudos e nas nossas reflexões, quando a gente fere o outro, a gente machuca o outro, o primeiro a ser ferido antes do outro sou eu mesmo. Primeiro eu firo a mim, e depois eu vou, em segundo lugar, em decorrência e em consequência, eu vou ferir o outro. Agora, o outro só vai ser alcançado pela minha ferida se ele também tem um vínculo, está com a porta aberta. Ou seja, ele não é uma pessoa resolvida. Aí, a minha atitude, meu comportamento fere ele. Porque a minha atitude e meu comportamento vai tocar a ferida que ele traz. Aí ele vai sentir a dor e vai reagir de alguma forma. Porque se ele não tivesse a ferida, essa ferida é a porta aberta. Isso passaria e iria embora, não iria atingi-lo. Só eu que fiquei com a marca e com dano. Mas geralmente, como a inferioridade do outro encontra ressonância, é igual um espelho. Eu não olho no espelho e vejo a minha imagem, é a mesma coisa. A ferida, a inferioridade do outro, a primitividade do outro encontra respaldo, conexão, reflexo na minha. E nós nos ferimos mutuamente. Esse que é o problema. Bem, agora na medida em que eu vou me conscientizando, que eu vou entendendo, eu posso ir aplanando os meus caminhos, porque ferir o outro não é bom, não é só para o outro, não. É melhor para mim. Porque na medida que eu não firo o outro, eu não estou me ferindo. Então, na verdade, estou num processo de cura. Estou curando-me. Então, é aquela história. Jesus até pode me curar, mas essa cura terá validade, terá prazo de validade. Por isso que ele vai falar, vai e não peques mais. Porque se eu não faço um trabalho de solução, de resolver as minhas questões, aquela cura não terá respaldo. E isso fica muito claro na passagem da mulher hemorroísa. Mas como o nosso objetivo aqui não é fazer um estudo aprofundado do Evangelho, né, entender o Evangelho em maior profundidade, não vamos entrar em muitos detalhes, mas fica aí esses ganchos aí para quem se interessar. A vir a pensar, a refletir um pouco mais em cima dessas questões. Bem, continuando aqui, aí o Marcelinho vai falar para ele. Ele diz, né? Isto não sei dizer, quando Ernestino indaga a ele. Foram para onde, garoto? Ele vai dizer, isso não sei dizer. Minha tia diz que eles foram para o céu. O senhor acredita que exista um céu para onde vão as almas boas? Esta é uma pergunta bastante interessante do menino, do Marcelinho. Bem, aqui a gente pode abrir muitas reflexões em cima dessa questão.
E exatamente, se vocês lembrarem, foi exatamente assim que começou esse trecho que nós vimos hoje. Qual seria o sentido da vida se ela se encerrasse com a morte? E essa é uma questão que muitas vezes que nós não temos assim, uma resposta precisa e objetiva para ela. Apesar de ter depoimentos do Evangelho, vários livros, dentro da doutrina espírita, por exemplo, que não falta depoimentos, mas mesmo independente de doutrina espírita ou não, porque a mediunidade não é algo, não é uma característica ou um potencial de posse, de domínio do espiritismo, que a mediunidade ela não te pergunta qual religião que você pertence ou quais as suas crenças que você tem. A mediunidade a gente pode ver ela presente ao longo da história do ser humano. Só que ao longo do tempo ela foi tendo vários nomes, chamado de dom, e várias outras denominações, dependendo das linhas que você esteja estudando ou abordando. No ocultismo tem lá suas denominações, no esoterismo tem outras, no espiritualismo tem outras. Então não importa, o fenômeno é o mesmo. Profecia, profeta. Os profetas do Antigo Testamento são o quê? Médiuns. Simplesmente isso, médiuns. Então, esse termo mediunidade veio aparecer com o Consolador prometido lá por volta de 1800 e batatinha, né? Com a codificação da doutrina espírita, onde os espíritos vieram assim definir o termo, se referindo ao médium, aquele intermediário, que faz a intermediação entre essa dimensão invisível com a dimensão visível. Então, a gente tem depoimentos disso em todo o longo da história e da cultura humana, nas diversas culturas. Tem diversas histórias, lendas, mitos que foram criados em cima disso. E mesmo com tudo isso, a gente ainda hoje, sei lá quantos, mais de 100 mil anos, a cultura humana já tem mais de 100 mil anos, a gente ainda continua negando, não acreditando, questionando tudo isso. É algo assim meio absurdo. A chegar ao ponto de a gente muitas vezes adotar a postura de ateísmo, ou seja, de crença em nada. E aí isso vai ficando sem sentido. Então, a gente tem lendas de céu, de inferno e outras designações, né, nas diversas culturas da humanidade. Então, essa pergunta do Marcelinho é bastante interessante. O senhor acredita que existe um lugar, um estado, sei lá, onde na nossa cultura é chamado de céu, né? Para onde as pessoas boas vão? Aí o Ernestino não sabia o que dizer exatamente, não quis saber o que dizer. E extremamente constrangido, mudou o rumo da conversa. Eu não quis tocar nesse assunto. Aí vai perguntar o nome dele, quantos anos ele tinha, né? Essas coisas todas assim, onde ele vai entrar num contato mais emocional com o Marcelinho. E o Marcelinho vai informar para ele que ele estava próximo do aniversário dele, o aniversário dele estava vindo, estava se aproximando, e é que as enfermeiras, o pessoal do hospital, ia fazer uma festa para ele. E ele estava convidando ele para ir na festa. Imagina a situação lá do Ernestino, deve ficar todo sem graça, sem jeito, né? Aí ele vai responder, talvez eu vá. Aí o Marcelinho responde, só faltava o senhor dizer que tem muita coisa para fazer. Você estava dentro do hospital, tinha o que para fazer. Então, por que ele não iria? Só ficar deitado. Então, por que isso não vai no meu aniversário? Por que você não vai comparecer lá? Aí ele vai dizer para ele, Marcelinho, você é um garoto esperto. Foi um prazer conhecê-lo. Agora tenho que ir. E antes que o Ernestino fosse, o Marcelinho vira para ele e faz uma surpresa maior ainda, algo que ele não esperava mesmo. Posso te dar um abraço? Aí acabou de desarmar o Ernestino totalmente.
E aqui é uma coisa bastante interessante, que a gente devia pensar bastante sobre isso. Quando nós estamos num momento de conflito, num momento mais difícil, numa situação mais conturbada, por que a gente não para, e nós que nos dizemos cristãos, principalmente espíritas, por que a gente não busca esse tipo de postura, de tentar desarmar o outro, de apaziguar? Então, não tem nada a ver com essa história, não. Eu te vi ali agora, assim, tô tirando. Não, bem, não Sim, sim. Aí eu encontrei com o marido da Lúcia. Nossa, mas você é gêmeo com ele, eu tenho certeza. Aí. Oh, deixa eu contar pra Márcia. Pode falar. Aí, então, assim, dentro dessas circunstâncias, muitas vezes o que faz? A violência do outro encontra aquilo que eu estou falando para vocês. A primitividade do outro, a inferioridade do outro, encontra reflexo em mim, encontra respaldo em mim. Isso, na linguagem da espiritualidade, encontra sintonia. E na linguagem psicológica, encontra compatibilidade, encontra respaldo, encontra na linguagem da física, da ciência, encontra ressonância. E nós vamos ressoar na mesma onda. Aí, como nós somos reagentes, porque nós não somos senhores da nossa vida, ainda não. Nós podemos vir a ser, se trabalharmos para isto. Mas muitas vezes nós não queremos esse tipo de coisa. Para trabalhar sobre nós mesmos, fazer um trabalho sobre si, a gente tem que aprender, tem que conhecer, tem que se esforçar. Por isso que chama trabalho. É trabalho mesmo, efetivo. Não é só se informar, não. Quando eu pego a informação e ela só fica na cabeça, eu sou uma pessoa informada, mas eu não sou uma pessoa trabalhada. Não fiz nada. Então, qual função daquela informação? É apenas uma mala, um peso morto que eu saio carregando pela minha vida. Porque essa informação vai me trazer responsabilidades, já que eu tenho acesso a ela, eu sei. Mas eu, infelizmente, não realizei aquilo, não trouxe aquilo para o campo prático de trabalho mesmo, de busca de mudança, de transformação de mim mesmo. Então, nós somos ainda reagentes. A gente reage à violência do outro com violência, aonde as coisas se tornam confusas. E quando eu falo do pessoal espírita, que a responsabilidade é maior, porque nós sabemos das interferências espirituais que nós sofremos. Então a gente não pensa que eu posso estar sofrendo uma interferência, ou seja, na linguagem espírita, uma influenciação, e também não sou capaz de pensar que o outro também pode estar sob uma influenciação. Nós estamos adormecidos. Nós estamos naquele estado de cego. E Jesus mesmo já disse: quando um cego dirige o outro cego, o que acontece com eles? Ambos caem no buraco. Então, isso que ocorre. A minha violência, o outro também gera violência no outro, o outro reage à minha violência, e as duas violências se encontram e a coisa, puxa. Porque se eu procuro aquela postura de apaziguamento, então nessas horas, se eu conseguisse entrar em prece, em oração, a coisa poderia mudar. Se o outro não muda, aí já passa a ser problema dele. Mas eu mudei. Eu alterei meu estado e minha condição. Então eu já posso, a partir daí, agir em novos patamares. E se eu vejo que o outro não está disposto a fazer a paz, o que Jesus nos recomenda? Saia daquela cidade, saia daquela casa. E saindo dela, sacuda até a poeira que se encontra na tua alpargata.
Ou seja, eu saio daquele ambiente, dou as costas para as pessoas e vou embora. Me afasto, me distancio, porque a pessoa não está disposta a aceitar a paz e nem a trabalhar a paz. É um direito dela, é uma escolha dela que eu tenho que respeitar. Então, eu sigo o meu rumo, eu sigo o meu caminho e deixo o outro com aquilo que ele escolheu para si. Só que fazer isto, em termos de conceitos, é muito fácil. Na prática, já são outros 1.000 e trocentos. Mas, se eu me indigno de ser chamado de religioso, de cristão, de espírita, ou seja, o que for, ou se eu quero ser um ser humano mais amadurecido, mais consciente, eu tenho que me esforçar a trabalhar no meu dia a dia nessas questões. E não pensem vocês que é fácil, que eu vou conseguir fazer isso de uma hora para outra. Não vou. Isso requer esforços, trabalho, lutas, propostas. Primeira coisa que eu tenho que ter é uma proposta nessa direção. Proposta séria. Não da boca para fora. Não aquela proposta que hoje eu tenho e amanhã eu já esqueci disso. Então é algo que eu tenho que buscar estar sempre na memória, sempre presente, né? no meu racional, na minha emoção, sempre ter isto presente. Então, o que eu estou fazendo com todo o conhecimento que estou recebendo na igreja, no centro espírita, na casa espírita, na televisão, na filosofia, no filme, nos livros, nas palestras que eu estou ouvindo lá no YouTube e vai para o mundo afora. O que eu estou fazendo com tudo isto? Enfeite? Para eu mostrar para os outros? Para eu me auto-enganar? Que aí eu vejo tudo isso, acho que eu vou para o nosso lar. Porque eu assisti muito Haroldo por aí, muito não sei quem, Divaldo, li muito Chico. Será que eu vou? Se você trabalhou e de fato mudou, talvez vá. Porque muitas vezes nós também nos enganamos. A gente fala que está mudando, que está transformando, a gente acha que sim. Mas, se eu for entrar no ônibus e o outro me empurrar, lá se foi para o breco. Lá se foi para o brejo, a vaca, o bezerro e a manada toda. Então, se mostrar santo nos momentos em que nada ocorre, isso todo mundo faz. Todos nós fazemos. Todos nós. Em todos os lugares. Mas, agora, nos momentos difíceis, nos momentos de conflito, nos momentos de dificuldade, nos momentos que eu sou acionado, o que eu mostro? Onde está meu conhecimento? Em que nível eu me encontro? Porque é nessas horas que eu vou mostrar meu nível. O meu estado de ser, a minha condição. E o que eu estou fazendo com tudo aquilo que eu sei. Agora, uma coisa, como eu falei, não é algo que a gente vai fazer, amanhã vocês me ouviram aqui e amanhã. Não. Isso é luta, gente. Nós vamos cair uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Por isso a gente não pode desanimar nesse esforço. Porque Jesus vai falar: somente aquele que perseverar até o fim é que será salvo. Exatamente por isso. Porque muitas vezes, quando a gente começa a tentar mudar, a gente vê as dificuldades, a gente desanima. Ah, isso é muito difícil. Ah, isso é impossível. Aí também a vaca afundou no brejo. Bom, a gente está nos últimos minutinhos finais aí, no último minuto. Alguma coisa para observar, Vicentina, Márcia? Tudo tranquilo? Não, Carlos, eu não. Beleza, então vamos aí encerrar com a nossa prece, agradecendo a Deus por toda essa oportunidade, né, por todas essas reflexões, esses conhecimentos aí que nós temos tendo a oportunidade de receber, de ouvir, de assistir e de ver. Deus, Pai de amor e de bondade,
Jesus, divino médico e orientador de todos nós. Ao finalizarmos, Senhor, estes estudos, estas reflexões, gostaríamos de vos agradecer a oportunidade da aprendizagem, a oportunidade de aqui nos reunirmos em Teu nome para o estudo, para toda essa aprendizagem que temos recebido. Senhor, lembrando de Aguinaldo Paviani, autor do livro, e de todos esses corações que mencionamos, essa família, te rogamos as tuas bênçãos em favor de todos eles, deixando aqui os nossos agradecimentos a essa família que foi designada de Lauser, e do Ernestino, de todos esses corações. As tuas bênçãos possam encontrá-los aonde eles estiverem. E que tuas bênçãos, envolvendo a nós outros, possam fortalecer aqueles elementos edificantes que trazemos em nossa intimidade, tanto no campo psicológico, emocional e espiritual. Senhor da vida, agradecendo a presença dos corações que se reuniram a nós para esse estudo, para essa aprendizagem, os pedimos também a favor deles, as tuas bênçãos, bem como dos nossos mentores e orientadores espirituais. Deixando aqui os nossos agradecimentos a eles, te pedimos ser com eles e conosco e com todos nós, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Meninas, muito obrigado, Márcia, Vicentina, e a todos que vieram nos assistirem. E esperamos aí que as nossas reflexões os auxiliem de alguma forma, assim como nos têm nos auxiliado por extensão. Muito obrigado, tudo de bom para todos e até semana que vem. Obrigada, Carlos. Boa noite para vocês. Boa noite, Márcia. Um beijão a todos. Tchau. Tchau.